pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa. E hoje eu estou junto com o Heri Lorenzi, que é o fundador do Jardim Botânico, maior especialista de plantas e árvores do país, para que a gente aprenda em primeira mão aqui, junto com ele, a mexer numa nova ferramenta que foi criada recentemente, né, Lorenzi? Mas fruto de muitos e muitos anos de pesquisa e estudo, que a gente sabe muito bem, que é um aplicativo chamado Arboriza Brasil. E esse aplicativo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem como principal funcionalidade, o Lorenzo depois vai falar um pouco melhor, fundamentar tecnicamente, né, as escolhas da planta certa, no caso da árvore certa, para cada tipo de localidade, para cada tipo de situação. E aí, antes de entrar no aplicativo, Lorenzo, eu quero só fazer, na verdade é um agradecimento, né? Porque a gente está agora em 2021 e no ano de 2017 eu fui convidado para ser secretário de meio ambiente da minha cidade, de Limeira. E aí eu não teria conseguido, você sabe disso, já te falei algumas vezes, eu não teria conseguido fazer o trabalho que a gente fez de arborização urbana na cidade, que a gente conseguiu plantar 35 mil árvores em 4 anos, sendo que Limeira tinha 73 mil árvores na área urbana como um todo. Então a gente incrementou em 50%. Mas a minha grande motivação era, né, como é que eu vou plantar a árvore certa, no local certo, porque a população, os políticos, todos temem as árvores, a gente sabe disso, né? As pessoas leigas, aliás, quanto mais você conhece sobre um assunto, menos você teme. E no caso da arborização é assim. Então, as pessoas que desconhecem as árvores são aquelas que falam, eu não vou ter uma árvore no meu quintal porque a raiz vai estourar a construção, porque a copa vai cair folha, vai entupir calha. Então são motivações muito pouco relevantes para você não ter uma árvore em um determinado local. E aí eu tive um desafio que era arborizar canteiro central, rotatória, calçadas com ou sem fiação e os parques, porque as áreas verdes em Limeira, via de regra, eram pasto. Então a gente não tinha bosque, não tinha áreas vegetadas, e para plantar eu tinha que ter uma segurança de que eu não estaria fazendo bobagem. Então o Lorenzi me ajudou demais, a gente criou uma lista de espécies embasada nos livros de árvores que o Plantarum, a editora do Instituto Plantarum, tem, e o Lorenzi foi meu grande orientador para que eu não fizesse nenhuma bobagem, de ter algo muito errado. Então o que acontece? Nos livros você tem lá todas as espécies, a descrição. Na introdução dos livros do Lorenzi, normalmente você tem orientações de plantio, inclusive com algumas orientações de localidade. E por eu ter acesso a você, eu consegui aprender muito e criar uma metodologia para plantar a árvore certa no local certo. Não tem árvore ruim, tem árvore no lugar errado, né, Lorenzi? E agora a gente tem uma ferramenta que eu queria que você, né, complementasse, que eu tive a sorte de ter contato com você e ter sua ajuda durante todo esse tempo, mas as pessoas que são paisagistas, quem trabalha no poder público, quem faz projeto de restauração florestal, quem faz projeto de paisagismo de grandes empreendimentos, ele vai conseguir escolher através dos filtros que a gente vai mostrar depois, a árvore certa para o local certo. Então, qual é que foi a motivação para criar isso tudo, Lorenzi? Olá, Paulo. Olá, pessoal. Olha só, Paulo, você sabe que conhecer a árvore, saber da árvore, pelo menos saber identificar, é uma coisa que hoje é muito fácil. Tem aí as redes sociais, a internet, o Google, enfim, os livros, né? Que estão meio que caindo de moda. Mas o grande problema básico é esse: o que plantar e onde plantar. As pessoas pensam
que você tendo uma árvore, você pode plantar em qualquer lugar. Não é assim, gente. É por isso que tem tantos absurdos. As nossas cidades têm péssimos exemplos de arborização urbana. Que, aliás, hoje vem aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e eu vou justamente mostrar isso aí para ele. Ele quer saber, mas por que de um aplicativo, né? O aplicativo é uma ferramenta que envolve inteligência artificial, mas, acima de tudo, muito conhecimento ao longo dos anos. Isso aqui é o coroamento de um trabalho que nós vimos fazendo lá desde os anos 70, né? De plantio de árvores. Temos aqui avenidas plantadas, muitas vezes erramos, né? E justamente por isso, para evitar esses erros, é que a gente acabou produzindo esse aplicativo, para ajudar as pessoas. É uma ferramenta poderosa, gente, vocês não têm noção. Por exemplo, aqui no Plantaro nós somos uma instituição assim, mais respeitada, e as pessoas sempre escrevem para nós, perguntando, eu queria plantar uma árvore na frente da minha casa, que árvore eu planto? É muito genérico, não dá para sem nada, sem nenhuma informação. Aí o que a gente fala? A gente manda para ele uma ficha. Olha, se você responder as informações que estão nessa ficha, nós conseguiríamos ajudar, né? E aí começa pelo nome da cidade. O cidadão não fala onde ele está, né? Como se as árvores fossem iguais em todo o Brasil, né? Então, gente, esse conhecimento é que nós tentamos colocar ali dentro, ok? Mas não é só isso, quer dizer, o zoneamento, como a origem de tudo isso é um zoneamento climático, ecológico das plantas, não somente árvores, mas também arbustos e tal, que nós vimos rabiscando desde o final dos anos 70, né? Porque é aquele negócio, começou simplesmente observação, né? A gente viajava pra caramba, ainda viaja, né? Mas viajava muito, chegava numa cidade, ia logo para os bairros residenciais mais requintados, onde tem mais árvores e plantas em geral, ia notando tudo que estava muito bem lá, né? Não se tiver uma árvore crescendo lá, mas moribunda, não entrava na nossa lista. E com isso nós estamos juntando cadernos e mais cadernos com essas anotações, e isso começou nesse período quando eu viajava com o nosso saudoso Hermes Moreira de Souza, engenheiro agrônomo do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que conhecia tudo. Eu confesso que não conhecia nada, então acima de tudo, estava aprendendo com ele a conhecer as espécies, né? E por tabela, a sua aptidão para aquela situação, para aquele clima, aquela condição, né? Isso íamos anotando. Não sabia nem para que serviria aquilo. Imagino que um dia ia servir. Documentando simplesmente, E quando chegou lá pelo final dos anos 90, nós conseguimos ver aquilo lá e falar, cara, isso aqui é muito útil, que é a criação de um zoneamento climático, né? Porque o zoneamento climático, ele pode ser baseado em vários parâmetros climáticos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um zoneamento climático, mas é baseado exclusivamente na hardness, que a gente fala assim, o que tolera o frio, que lá tem muito frio. Então, se a planta não tolera o frio, então quando eu tenho uma planta, eu falo assim, não, dividir o país em, sei lá, em 15, 20 zonas, e fala assim, isso aqui é da zona 18, da zona 13, 14, começa lá de cima do Alasca, né? Zona 1, 2, 3, vai descendo. Quanto mais tropical, maior o número. Bom, nós fizemos alguma coisa parecida, mas baseado não somente na temperatura, que é um fator irrelevante aqui para nós, né? Mas em outros parâmetros climáticos, mas principalmente a observação, que esse é o mais real. Só que, infelizmente, nem todas as plantas do mundo estão lá no momento que você vai olhar, né? Então, lógico, a gente voltou, passou muitas vezes em muitos lugares e foi anotando, né? Isso é apenas um dos dispositivos que nós usamos, mas fora isso, tem exatamente as exigências climáticas, essa planta, na origem, por exemplo, né? Então, se o aplicativo indicar uma planta para uma determinada região, gente, vocês podem ter certeza que não tem o que errar. Pode acontecer, por exemplo, que o aplicativo não fale de uma planta que exista lá, que vai bem, porque não observamos, não conseguimos levantar, mas justamente por isso existe esse feedback. A gente pede para as pessoas, olha, você não cita tal planta para essa região, mas ela vai muito bem aqui, está aqui, manda uma foto, está aí, pronto. Eu vou olhar, vou analisar, rever, porque
porque zoneamento climático é assim, ele está em constante alteração e atualização, né? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para o Lorenzi quando eu tive o primeiro contato com o aplicativo, justamente porque ultimamente, agora nesse ano especialmente, eu tenho feito bastante projeto em outros estados, inclusive em alguns estados do Nordeste. Então eu estou com um projeto em Maceió e outro projeto em Brasília. E eu não detenho conhecimento de espécies que vão se desenvolver bem, porque todo projeto de arquitetura que sai do meu escritório, ele vem com um projeto de arborização, independentemente do tamanho do lote. Mesmo lotes de 250 metros quadrados, tem árvores e a gente sabe que dá para ter, e eu faço questão de utilizar, porque eu aprendi ao longo do tempo a utilizar espécies adequadas para espaços reduzidos. E aí, eu falava, poxa, mas eu não conheço isso, né? Então, comecei a fazer o uso do aplicativo pela primeira vez e falei, né? Conversei com o Lourenço, falei, olha, tá dando aqui uma espécie de originária da Amazônia, mas eu tô no Nordeste. Aí o Lourenço explicou isso que ele acabou de falar. Se o aplicativo indicou, é porque, embora ela seja originária de um determinado bioma, ela se desenvolve bem em outra. E um exemplo que aconteceu há anos atrás, não sei se você vai se lembrar, mas eu fiz o projeto arquitetônico e paisagístico da Bol, né, que é uma produtora de flores aqui em Olambra, e o Lorenzi foi quem me orientou e praticamente fez a escolha das espécies para o estacionamento lá da Bol. E eu tinha um ranking de árvores que eu planejei colocar na Tulha, que era de palmulato, né? O Calicophyllum spruceano, uma árvore da Amazônia. E maravilhoso ia ficar. E o Lorenzi falou, Paulo, você não pode colocar essa árvore nesse lugar. Eu falei, mas Lorenzi, eu olhei no seu livro, consultei aqui. Eu falei, por quê? Você me disse, porque você não vai vencer de tirar folha da calha, né? Porque elas estavam a 1,5 metro da construção. E aí eu falei, mas está no seu livro escrito que ela é perennifolia. Aí o Lorenzo explicou, na bibliografia, lá na origem da planta, ela é perennifolia, ela não perde as folhas. Mas aqui no clima do Sudeste, ela acaba ficando semidecídua. Então ela perde as folhas e até fica caduca no inverno. E eu observava isso na minha casa, porque na minha casa eu tenho lá 16 palmulatos, e eles perdem as folhas no inverno, mas eu falei, não, vou olhar a bibliografia. Então olha como uma informação complementar ela é relevante. Então eu imagino que esse tipo de informação, tanto para o aplicativo pronto, quanto depois para a maturação do aplicativo, ela vai nos auxiliar. Eu tenho acesso ao Lorenzo, e quem não tem, como é que vai fazer? Com essa ferramenta você acaba tendo esse tipo de segurança. Acho que é mais ou menos esse o caminho, né? Você podia, você não falou, por exemplo, que você falou que era uma planta da Amazônia, no caso lá de não sei de onde aí, né? Mas você pode filtrar por origem da planta, né? Então você tem essa possibilidade. O cara só quer planta nativa, beleza, você filtra lá nativas da região ou nativas do Brasil, que aí já engloba maior, né? Bom, e aí uma das coisas que são fundamentais para que a gente faça o uso aqui da ferramenta é saber que eu consigo trabalhar com vários filtros, como já tem no outro aplicativo da Planta Certa, e aí eu consigo pesquisar aqui por árvores nativas, árvores exóticas. E dentro de árvores nativas, né, Lorenzo, eu consigo inclusive escolher se eu quero árvores regionais. Sim. Então, esse tipo de filtro, né, eu vou clicar aqui para dar um exemplo, né, as árvores nativas, eu tenho aqui uma lista, eu posso clicar na ferramenta procurar e aí eu começo a preencher os dados, né, eu utilizo os filtros abaixo para encontrar as espécies ideais para você. Então, eu começo aqui pelo estado e cidade de plantio. Então eu vou pegar como exemplo o estado de São Paulo e vou escolher aqui a cidade de Botucatu. Agora vem aqui para minhas opções, né? Se eu quero plantas nativas da região, do Brasil, exóticas ou indiferentes, que vai englobar tudo. Então eu vou escolher um filtro mais difícil, que são as nativas da região. Então eu preenchi esses dois itens e depois vem aqui
algo que, se essa ferramenta existisse quando eu fui secretário de Meio Ambiente, iria poupar muitas conversas aí com você, né, Lourenço? Porque esse tipo de coisa foi o que ele me ajudou a fazer no braço, né, braçalmente, as escolhas de árvores em calçada sob fiação, sem fiação, canteiros centrais ou as praças e jardins, que são as áreas com menores restrições, né? Então eu vou pegar uma situação bem restritiva, que é uma calçada sob fiação, muito estreita, com 1,5 metro de largura. E aí eu venho aqui nas outras categorias, eu não vou discorrer todas elas, né? Mas eu tenho aqui, se eu quero árvore com a sazonalidade foliar, né? Perenifolha, semidecídua ou decídua, eu não vou botar muito filtro, senão vai ficar difícil de escolher. O tipo de florescimento, se ele é discreto, pouco vistoso ou muito vistoso. Depois eu tenho características e atributos da planta, né? Frutífera, se ela vai atrair pássaro, com espinho, sem espinho, flores perfumadas, tolerâncias diversas, tolerância à poda, estiagem, maresia, poluição, baixa umidade do ar, que é uma informação que para mim eu acho que é bastante importante. Aí você tem aqui o porte de altura da planta para determinar. Só deixa eu entrar nesse detalhe aqui. Então o porte, isso aqui é só se você quiser introduzir uma restrição, porque na verdade o sistema já escolhe o porte certo para aquela condição que você colocou. Você falou que, você falou, por exemplo, lá... Peguei uma calçada sob fiação, então ela não vai me dar uma árvore de 30 metros. De que largura? Não, ela vai dar... De 1,5 metro de largura. Não, de 1,5 metro provavelmente não vai dar nenhuma planta, porque a gente... muito poucas plantas são recomendadas para uma calçada de 1,5 metro. Da largura, vamos ver. Então você... Mas, por exemplo, vamos supor que você escolheu lá canteiro central, né? Aí, canteiro central, o sistema vai escolher árvores até 30 metros de altura, se for bem largo, depende da largura, né? Se for mais de 3,5 metros de largura, 5 metros, então ele vai te dar até o limite. Esse é o limite, é 30 metros para canteiro central. Mas você fala, não, mas eu não quero árvores tão altas, eu quero só até 15 metros. Pronto, você vem aqui e clica em 15 metros. Eu posso determinar a restrição, mas se eu não fizer, o aplicativo faz. Ele vai colocar o tamanho certo. Beleza. E assim para calçadas com estreitas, porque em função da largura da calçada, gente, alguém fala assim, mas espera lá, mas que importância tem isso? É lógico que tem importância, porque o tamanho do sistema radicular é proporcional ao tamanho da parte aérea. Exato. Então, se você tem uma calçada estreita, a sua linha de árvores está a meio metro da pista de rolamento, você não pode ter plantas que tenham um sistema radicular muito grande, que vai danificar aí o pavimento e outras estruturas que tiver subterraneamente, né? Exato. Então isso é muito importante. E aqui, para fechar, a gente tem a escolha de uma informação rara, que é o diâmetro de copa. Mas também isso aqui, Paulo, se você escolheu lá e deu a largura, ele vai colocar a largura certa. Mas vamos supor que você fala, não, eu não quero, vamos pôr lá as calçadas de até 3,5 metros, o sistema permite copas com mais de 6 metros, com mais de 5 metros de diâmetro, você acha que é 5, 6, né? Tá. Mas eu não quero tão lá, eu quero mais estreita, então você restringe aqui, certo? Então o sistema é bem versátil nisso aí. Então esse lance aqui de altura da planta e largura, só se você quiser interferir, senão o sistema escolhe. Na verdade, Paulo, com aqueles 3 cliques lá, você já escolheu a sua planta. Os iniciais. Exatamente. Eu vou fazer o teste aqui, eu cliquei, o Lourenço já tinha avisado que ele não iria mostrar nada por conta da largura da calçada. Então eu vou mudar aqui. Coloca lá mais 3 metros. Eu vou botar assim. Uma largura. A primeira coisa, eu sempre recomendo, gente, é limpar o filtro, porque limpa o filtro, porque se você esquecer algum aqui para baixo, ele vai te dar uma informação errada. Você tem que estar sempre limpando o filtro quando começa de novo, né? Então eu vou fazer aqui da maneira como eu fiz, né? Estava lá em Botucatu, no estado de São Paulo. E esse lance da cidade, então, está relacionado com o clima. Então, aí entra o sistema de zonamento climático, que vai olhar o que pode ser plantado lá ou não. Okay? Então, com certeza não vai aparecer nenhuma planta amazônica mais tropical exigente. Eu fiz os mesmos filtros, eu só mudei a largura da calçada, continuei com uma calçada sob fiação, e aí, de fato, o Lourenço já tinha alertado, com uma calçada de 1,5 metro ele não iria dar nenhuma opção, mas agora com uma calçada de 3 metros ele me deu algumas, quase uma dezena de opções aqui.
E aí a gente tem depois a oportunidade de clicar na planta, eu tenho as fotos. Você clica em cima, você vê ela em flock, ela tem permite ampliação, Tem você uma pode ver resolução detalhe. boa, exato. E aí eu tenho a ficha técnica, tem aqui o nome. Pronúncia em latim do nome científico. Esquinus longifolia. Perfeito, então a gente consegue ter inclusive essa ferramenta da pronúncia correta e depois uma série de informações Tudo que sobre vão... a ficha técnica. Então, realmente, tudo que está cadastrado no sistema, isso aqui não foi digitado, isso aqui o sistema cria. Né? Você apenas tem a grande planilha da base de dados e ele vai colocando. Né? Perfeito. E depois ainda tem uma ferramenta que eu imagino que esteja aqui em desenvolvimento, que é onde encontrar fornecedores dessas isso aqui plantas. É um problema, essa planta é uma planta rara, mais ou menos, né? Então, realmente, não vai ter nenhum fornecedor aqui nessa região, é uma planta mais do sul. E esses fornecedores, eles podem se cadastrar? Sim, gratuitamente. Como que seria o contato? Gratuitamente. Eles entram em contato. De que forma? Direto aqui? Sim, eles entram em contato conosco, nós mandamos para ele a ficha, ele se cadastra e eles mesmo fazem tudo online, eles é que fazem. Então, eles tiram a planta, põem planta assim de maneira muito simples realmente. Porque a ideia, né, isso aí que eu estou falando, a gente, né, para fechar aqui, é importante porque a ideia a gente tem aqui uma ferramenta que vai permitir com que o profissional escolha a espécie certa para o local certo. E aí eu fui bastante restritivo aqui de escolher espécies regionais de botucatu. Então, eventualmente vai ser uma planta de difícil acesso comercial. Então, tem duas coisas aqui que são importantes. Um é a possibilidade que você está dando de fornecedores se cadastrarem e eles vão estar aqui à disposição para que o profissional encontre essa planta. E outra é o bom senso e o conhecimento do próprio profissional de saber que ele tem que conhecer os viveiros da região, ele tem que frequentar muito viveirista e, de fato, saber o que existe no mercado para não fazer um projeto inexequível, que depois vai ter dificuldade de plantio. Então, quando eu quis plantar árvores raras lá na Secretaria de Meio Ambiente, o Lorenzi doava muda, outros viveiristas doavam mudas, eu fiz muda de semente que eu coletei, da Sumaúma, por exemplo. E aí, porque são plantas, a própria Sumaúma, ela vem do Pará, quando tem aqui no mercado, dificilmente alguém comercializa, porque não tem interesse de ter uma árvore de 50 metros de altura por aí, com um tronco de 3 metros de diâmetro, né? Então, não é algo fácil de encontrar, mas o paisagista ele tem que saber, tem que ter, na verdade, esse bom senso, né? Eu realmente espero que com ferramentas como essa, com acesso facilitado como esse, as pessoas comecem a conhecer um pouquinho mais sobre árvores para plantar árvore nas casas, porque não só é possível, como é altamente necessário, né, Lorenzi? Principalmente, gente, realmente errar numa árvore é complicado, é duro mudar uma árvore. Uma plantinha qualquer, tudo bem, mas uma árvore, errou, já era. Vai ficar lá e vai dar trabalho. Então é isso. Obrigado, Lorenzi, pelo tempo, obrigado pelas explicações. A gente vai deixar os acessos todos aqui para conhecer o aplicativo e eu, como usuário mesmo, quem trabalhou no poder público, leciono a disciplina de paisagismo, gosto de árvore, realmente para mim foi um alívio. Porque, embora eu tenha todos os livros, embora a gente tenha estudado, mas como eu disse agora, eu comecei a pegar projeto em outros estados e como é que eu vou não errar, né? Então, através desse tipo de aplicativo, a gente vai ter essa segurança. Então, obrigado, Lorenzi. Sempre à disposição, Gil. Tá joia. Valeu. Então, é isso. A gente está aqui no Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa. Quem não conhece, fica o convite. Na verdade, você que gosta de planta tem a obrigação de conhecer aqui. E aí é um espaço maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Um grande abraço, a gente se encontra.